Presente a nossa fantástica, a nossa convidada aqui na programação da Jovem Pan, Zuzu. Humildemente é um papo que eu adoro. Ela tem um Instagram que é muito bombado. Vamos falar sobre neurociência com a querida psicanalista Loris. Uma salva de palmas. Loris. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma satisfação e é o meu dever, né, esclarecer alguns pontos aqui no cenário que a gente está vivendo que não podem passar desapercebidos. Então estamos à disposição aqui para falar do que os níveis de consciência ou a falta deles podem afetar de total maneira toda uma população. Bonito. Mas a consciência é muito elástica, não é, doutora? Exatamente. A consciência da gente, ela é elástica, ela vai para lá, vem para cá. Por quê, doutora? Ela é elástica, a menos que, e aí eu fico até meio com medo, a gente não sabe o que pode falar ou não, né? Mas ela é elástica até o ponto que ela começa a ser manipulada. A partir do momento que a consciência de um ser humano passa a ser manipulada, e isso a gente já viu acontecendo em diversas ocasiões na humanidade, a gente perde até justamente a decisão, o poder de decisão de elevar a nossa consciência, de ter percepções diferentes. Uma vez que, por instrução é o quê? Alguém de fora, né, um veículo externo, por repetição ou por impacto emocional, te traz uma informação, ao longo do tempo, você perde justamente isso que você falou, a elasticidade da própria consciência. Então, é relativo isso. Eu posso ter uma elasticidade da consciência desde que eu não esteja sendo manipulada. Bonito. Entendi. E grande parte do tempo nós estamos sendo manipulados. E o medo, principalmente, é o melhor, né? O melhor é o medo. Exatamente. O melhor é o medo. Dentro da neurociência, para você que está em casa aí, eu vou procurar falar do jeito que eu sempre falo nas redes sociais, né? De um jeito que até uma criança de 8 anos consiga entender. Você tem uma partezinha pequenininha no seu cérebro aí que se chama amígdala. Não é o que a gente tem aqui na garganta, não. Amígdala cerebral. E ela foi feita justamente para ajustar as suas emoções, Emílio. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma manipulação de uma informação, ou seja, por instrução, por repetição, ao longo do tempo eu perco justamente a capacidade de decidir, nós estamos falando de algo que é categórico na neurociência que se chama sequestro da amígdala. Certo? Se eu falar para vocês, por exemplo, daquele dia 11 de setembro de 2001, você já sabe o que você estava fazendo, você já sabe o que você estava comendo, você já sabe qual foi o veículo de comunicação que te trouxe ali aquela informação e você já sabe do que eu estou falando. A gente não precisa nem falar aqui sobre o que é. Eu falei da data, você já lembrou. Que o impacto foi... Exatamente. Houve um sequestro da amígdala, onde você não conseguia pensar em mais nada, só naquilo. É um botão de segurança que o lutador de boxe sabe a hora que ele vai tomar a porrada. Exatamente. Essa é a amígdala. É a mesma coisa que, por exemplo, você tá no seu carro e de repente vem alguém numa motocicleta ou então num outro carro e bate no seu retrovisor. Se de repente você tem gatilhos mentais, ou seja, outras ocasiões onde você já passou por isso, existe uma grande chance de acontecer o sequestro da sua amígdala e você, um cara de bem, bom caráter, família. Mais ou menos. Mais ou menos, viu, doutor? Quem tem mau caráter pra esse lado aqui. Aparenta bem. Então, quer dizer, isso aqui é um inferno pra pessoa, né? Então, exatamente. A rolagem de notícia. Foi muito interessante o que o Thiago falou, dessa questão de repente, a gente ter um alongamento da campanha eleitoral aí, fazer até um terceiro turno, porque... Não inventa não. Segura a amígdala. Não inventa não. Meio zoado. Porque, de fato, assim, seria uma via de melhora, mas ela não tira o estrago que já foi feito pela manipulação que já foi feita. Entende? Aqui a gente está falando, se vocês forem pega aí no Google, dá um Google, escala das necessidades humanas ou escala hierárquica de Maslow. Sim. Você vai ter ali uma coisa assim primal, que uma criança de 8 anos, se ela pega um videozinho, ela consegue entender. Onde, se eu fico presa nas minhas necessidades fisiológicas, que é comida, será que vocês lembram de alguma coisa aí? Comida, carne, churrasquinho. Se eu fico preso nisso, eu não consigo evoluir adiante, eu não consigo ir para as outras faixas, para as outras camadas. Eu não consigo ser um ser humano que veio justamente para essa terra para expandir a minha consciência. E qual que é a prova que eu tô aqui como ser humano para expandir a minha consciência? Eu tenho um negocinho aqui na frente, ó, nessa região aqui, gente, que chama neocórtex, ou então córtex pré-frontal.
Essa região, ela existe e ao longo do tempo ela foi sendo desenvolvida justamente porque você está aqui e precisa evoluir. Quando uma manipulação de informação acontece e você perde justamente o seu poder de decisão e essa elasticidade que você falou muito bem no início, eu só vou pensar que eu vou morrer de fome. O medo e a raiva vão ser os sentimentos, as emoções básicas que vão tomar conta do meu ser. Eu não vou conseguir pensar em outra coisa. E quando você, justamente porque agora foi comprovado, então eu posso falar, você tira de um lado as inserções de propagandas eleitorais que estavam falando justamente da esperança verdadeira, de pontos onde você vai ter chance de evoluir a sua consciência, e você deixa apenas aquele tipo de campanha que a gente viu, de recortes totalmente inverídicos, que também o TSE teve, né? Foi obrigado a falar que são informações inverídicas, mas continuam aparecendo nas campanhas, nos rádios, na televisão, enfim, do candidato da direita. Você tem ali os únicos sentimentos, ou melhor, as únicas emoções, que são o medo e a raiva. E com isso você não consegue fazer mais nada. É um sequestro da amígdala cerebral. Só fazer um break para Reginaldo. Que papo bom, hein? Como ela é boa. Domina muito. O Instagram é Lores, @Lores, o Instagram dela, lá tem todo o caminho. Olha só, tem quase 1 milhão de seguidores aqui, a Lores, onde você tem, ela ensina a ter o domínio do seu corpo, mente e propósito de vida. Isso é difícil, hein, doutora? Puts, pelo amor de Deus, hein? Dominar o corpo. O sistema me domina há muitos anos. Reginaldo, o break, por favor. Ô, doutora. Continuamos aqui na TV Jovem Pan. Muito obrigado. É o Carlos Aros que participou aqui. Gênio também. E estamos conversando com a Lores aqui no Instagram, é @Lores. Pois não, Zuzu? É o seguinte, eu adoro esse papo, né? Gosto muito do seu conteúdo. Na verdade, eu conheci agora, porque eu vou mentir se eu falar se eu conheci depois aqui na Super Live, né? Não vou mentir pra você, doutora. Mas muito bom o que eu vi. Existe uma teoria que você já deve ter escutado, que é da loja dos sorvetes. Quando você tem muitas opções... Sim. Essa bufada foi... Você já ouviu muito, né? Sim. Né? Então a gente está vivendo exatamente esse momento. Tem muitas opções de sabores e o ser humano não se dá bem com muitas opções. Exatamente. O que você acha disso? A gente que tem esse aparelhinho aqui e nesse momento até eleitoral que chega tanta informação, uma hora parece que o nosso cérebro vai explodir. Exatamente. Aí, como até o Emílio falou, nós começamos dentro do trabalho de expansão da consciência pelo corpo, porque se você não domina o seu corpo, fica difícil dominar o que vai além do seu corpo. Eu costumo dizer que um corpo forte produz uma mente forte. Então, quando você trata justamente desse assunto da diversidade, fica ainda mais difícil para as pessoas processarem dia após dia, e aí sim, um alongamento da campanha seria nocivo, porque está acontecendo algo que a gente chama de obesidade cerebral. Chega um momento que é bombardeio atrás de bombardeio e você não aguenta mais. E é um estresse que, como eu já falei, podemos até, caso aconteça, ter um alongamento, um terceiro turno, mas os estragos que já foram feitos, e eu vou falar aqui sem medo, comparados a estragos que aconteceram lá na Alemanha. Precisamos falar mais alguma coisa? Você não acha que a pandemia foi um estrago, um belo estrago? Pandemia foi um negócio? Com certeza, inevitavelmente. Mas essa pandemia é porque a gente não tem a consciência e não teve a experiência de saber o que isso vai gerar nas crianças, na molecada, no cara que viveu aquele momento terror que a gente viveu. Tem sequelas, né? Tem sequelas. Total sequelas. Isso que a gente está vivendo hoje já tem sequelas. A gente tem a neuroplasticidade, ou seja, essa elasticidade da nossa fisiologia cerebral. Ou seja, quando você tem novas experiências, você pode sim mudar a sua maneira de pensamento? Claro que pode. A gente pode a todo momento. Só que isso não tira as memórias. Estão lá no seu tálamo, no hipotálamo. Você não vai esquecer nunca mais. Sim. Entendeu? E isso também prejudica justamente o andamento do que a gente veio fazer aqui, que é evoluir. Então, quando um sistema impede a evolução cerebral de um ser humano, ele está impedindo a perpetuação da vida humana. Tá certo. Sim. Isso é muito grave. Aí, meu. Sim.
Não, mas o cara tem que ter algum propósito também na vida, né? Porque é o que faz sentido pro cara. Não sei se vocês já ouviram falar do Viktor Frankl. Sim. Certo? Um neuropsiquiatra que ele dizia no campo de concentração. Exatamente. Ele dizia que o maior sentido da vida é a própria vida. Agora, se a gente vive uma vida onde a gente não consegue evoluir, essa vida perde o sentido. Portanto, eu reafirmo. Um sistema que manipula e oprime através dos meios de comunicação e da censura, ele está justamente indo contra a vida. É simples assim. Mas isso é para mostrar poder também. Porque o poder é isso. Esse é o poder. Esse é o poder. Para mim o poder é isso. Sim. Eu mando, você faz. Obedece. Só que aí a gente perde... Cala sua boca. Mas sempre é assim. Sempre vai ter um poderoso. Sempre e alguém vai ter que obedeça. Sim. Dando a regra. Só que aí existem poderosos que permitem que eu e você cresçamos juntos, que prosperemos juntos. Isso a gente até falou. Inclusive, eu tava morrendo de saudade de você, André. Sou casada, tá, gente? Mas foi muito sensacional que a gente viveu lá. Inclusive, eu postei um recorte hoje lá nas minhas redes que a gente tava falando sobre isso, né? Que você até imitou e falou assim, não, mas o meu negócio é que eu não quero fechar as igrejas. Eu não quero fechar as igrejas. E, na verdade, a galera lá de fora já tá fechando. E aí, por que querem fechar a igreja? Porque um cara que estudou, que fez faculdade, pós-graduação, doutorado, e um cara que nunca estudou, dentro da igreja, que inclusive na escala de Maslow tá lá em cima, na autorrealização, então uma igreja ajuda a evoluir a consciência de uma pessoa, sim, porque ela iguala ao cara que foi pra faculdade, do cara ignorante, que não estudou. Quando você cerceia isso, quando você tira essa oportunidade, de novo, você está fazendo o cara voltar para trás. Você está indo contra o movimento natural de vida. Mesmo porque as igrejas eram o lugar onde o cara ia e olhava o pobre, né? Ele ia junto com o rico, olhava obras de arte, tinha música na igreja, o princípio da igreja. Exatamente. A igreja tinha os monumentos, o lugar mais bonito da cidade era onde estava a igreja. Ele ia lá, ele tinha uma ligação com cultura. Exatamente. Sem se importar quem era. E mesmo de maneira inconsciente. Não era explicado para ele. Ele chegava na igreja, olha, então, o que você está vendo aqui é uma arte. Não, mas no inconsciente dele, que é só 90% do influxo, né, do poder de decisão que nós temos na vida, ele tinha dentro de uma igreja. Quando eu quero tirar a igreja, eu não sou contra os pastores, eu não sou contra os padres, eu não sou contra os líderes religiosos, eu sou contra a vida humana. E, doutora, simples assim. Quando a gente está falando de manipulação, um tema muito recorrente, né, dos dias de hoje é a questão do ódio. Sim. Aí aquela pessoa que fala, não, nós somos contra o ódio. É justamente aquela pessoa que fomenta mais o ódio e ainda faz as postagens, as fake news e tal. Como é a análise da... profissional ódio do bem. O ódio do bem. Porque fala assim, eu sou contra o ódio, mas se você fizer o ódio que eu gosto, esse ódio tá beleza. O famoso eu odeio o gabinete do ódio. O ódio é a emoção principal que vai provocar o que a gente já falou aqui, que é o sequestro da amígdala. Sequestrou a amígdala, meu amigo, perdeu, já era. Não tem o que você fazer. Entendeu? Você vai sim, naquele momento do sequestro da sua amígdala, que foi o que a gente comentou aqui, se eu precisar bater numa pessoa, eu vou. E é o que tá acontecendo. Tá mesmo. É o que tá acontecendo. Mas no caso, essa pessoa, ela tá batendo na pessoa, mas ela tá... tipo, o meu vale. Não. Nesse momento, na manipulação e no sequestro da amígdala, ela não tem noção. Ali, naquele momento do que ela está fazendo. Isso que eu quero saber. Depois é que ela vai parar, analisar, vai ter o freio moral, vai vir tudo depois. Agora, entendeu? Doutora, nessa linha que o Alba falou, eu percebo que existem dois discursos aí bem polarizados mesmo, até no ambiente fora da eleição, fora do ambiente político partidário. Um discurso, ele permite que você se sinta superior moralmente, elegendo qualquer causa como a causa do momento e permite que você se torne um pregador, o pregador da moral. Sim. Que hoje a esquerda, né, faz isso muito bem, o progressismo faz isso muito bem. E o discurso da direita é aquele de autorresponsabilidade, que é meio que furar a bolha da pessoa e falar, meu amigo, o mundo é injusto. A premissa do mundo é, você vai enfrentar um mundo injusto e você tem que aprender a lidar com isso como ponto de partida. E eu vi aqui o seu site, o seu trabalho é exatamente nessa linha, né? Exatamente. De começar a trabalhar essa percepção da realidade. Porque eu acho que muita gente está perdida. É muito gostoso você ser um pregador da moral
E é muito fácil também, né? As pessoas usam o discurso de maneira muito fácil. Mas é lógico, porque a gente se apropria. Vai ser até um pleonasmo, né? Mas é muito confortável estar na zona de conforto. Não, mas doutora... doutora, vamos lá. A gente sabe que a gente tem muito mais vício do que virtude. A gente sabe. Você sabe. Sim, com certeza. Que você tem de vício, doutor, olhando dos meus olhinhos. Mas você não quer falar, a gente só quer falar as virtudes. Lógico. É isso que é o negócio. Lógico. Parecer gente, dá um... Então, mas o ódio do bem é só aqui que rola. Quando você encontra, a pessoa xinga você, fala, ô, seu cretino. Xinga de cada nome. Quando você encontra o cara, isso acaba. Porque aí vira humano. A vida real, olho no olho, né? Exatamente. Aqui é um avatar. Olho no olho é bem As pessoas estão usando máscaras o tempo todo. Sim. Inclusive uma máscara na internet. Exatamente. É só vocês pesquisarem, tem um livro e também tem um documentário que é facinho você achar aí no YouTube, já fica a dica aí, que chama Efeito Sombra. Ele é um documentário da Debbie Ford. Alguém já ouviu falar? Não. Efeito Sombra, que ele fala justamente sobre isso, sobre as máscaras que a gente usa na sociedade e todos nós usamos, e vem do livro do Deepak Chopra com a Debbie Ford, falando justamente sobre isso. Então, mas eu acho que aí a pessoa não tem que dar muito, não tem que ligar muito para isso aqui. É porque a pessoa, ela acaba... Mas como que você faz uma pessoa que foi manipulada, ou seja, já está impregnado? Vamos falar de crença. Como é que uma crença, positiva ou negativa, ela é criada? Então você tem, de novo, uma instrução, um elemento de fora, alguém que te instruiu. Você tem a repetição dessa instrução e você tem o tempo que perpetua, ou seja, impregna isso na sua mente. É como realmente um vício, você não consegue sair daquilo. Por isso que eu falo que o estrago já foi feito, então, mesmo mas aí é o cara que perde a estribeira. E é fácil, não? O cara que perdeu a estribeira. Aí você perde a estribeira. Se você começar a ligar... Posso te fazer uma pergunta? Quantas vezes, desde quando a gente teve o primeiro turno pra cá, você já se percebeu perdendo as estribeiras? Jamais. Porque eu já... Boa pergunta. É um lorde. É aí que tá, meu amigo, porque... Eu aprendi uma técnica no exército. Eu aprendi uma técnica no exército, que é uma técnica boa. O exército. O exército tem técnicas maravilhosas. Quer falar é o seguinte, quando você está numa situação de muito estresse, você deita e respira. Você respira o ar fresco. Até a próxima mensagem no WhatsApp. E você... Não, pera lá, deixa eu contar a minha técnica. A técnica dele. Quando você respira o ar limpo, aquele ar que você respira é o ar limpo. Tá. E você inspira o ar sujo. Bonito. Que é o quê? Que é o estresse, que é a angústia, que é a frustração. Então, quando você respira, vou respirar agora. Vai lá. Vamos lá, gente. Momento o ar mindfulness. Limpo. Você que está em casa, respire o ar limpo. Respire junto. Quando você soltar o ar sujo... Por enquanto tem ar limpo. Quando você soltar o ar sujo, ele vai embora. Frustração, olha lá. Ó. E tem que ser pelo nariz o ar sujo, tá, gente? E o bom é que ele nem tá aqui mais, ele já tá lá em Nárnia. Eu aprendi essa. Então você inspira o ar limpo e solta o ar sujo. As angústias, limpar o cérebro, frustrações, muita ansiedade vai embora nesse ar. Boa. Experimente fazer isso. Você que está aí acompanhando a gente. Você está brincando, mas joga o celular fora, que aí funciona mesmo. O quê? Joga o celular, porque aí se pegar o celular de novo, do jeito que tá, gente. Tá. Você veio tacar o terror na gente também. Doutora, se você ensinando... Trago verdades. Eu tô ensinando a técnica que eu aprendi. A gente tentando acalmar a turma e a doutora deixando a gente ir. No campo de batalha, quando você tá, você faça... Estamos. Amazônia do Apocalipse. Mas é importante, né? Eu percebo que muita gente tá pegando pilha e tem que ter um distanciamento. Senão você incorpora isso daí, você não dorme bem, você não vai pra academia. Esses dias eu fiquei na academia sem fazer nada, Emílio. Ai, que triste. Só o personal fazendo massagem. Jura? É verdade. Doutora, a senhora acha que o estrago já está feito? Eu acredito que desse ponto em que nós estamos, principalmente com essa última revelação aí, falando matematicamente, né? Nós temos mais inserções de um candidato do que do outro. Mas existe um movimento muito forte pela verdade que está sendo feita em paralelo com isso. E as pesquisas estão mostrando. Está acontecendo uma virada e ela pode acontecer muito mais se cada um em casa se focar no que é o positivo.
sim, mas dane-se. Tá. Dane-se, vamos esquecer Não fala isso não, rapaz. Não, vamos esquecer isso aí. Não, eu digo o seguinte, eu digo que esse período todo que nós... Porque eu acho também... Eu não sei se é mais exagerado. Eu acho que os nossos pais, os nossos avós que passaram na Segunda Guerra, aquilo foi uma coisa assustadora, né? Drástica, Se você pegar lá anos 20, que tinha gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, mas era uma galera mais dura, né? Eu acho que era uma galera que sofreu mais. E não estava na rede social. Essa turma passada. A gente passou por essa pandemia também. A gente também reclama muito de barriga cheia, né, doutora? A gente também reclama muito. Vou fazer aqui o advogado do diabo baseado na verdade, tá? Vamos falar do conceito de dor? Dentro da neurociência, o conceito de dor funciona da seguinte maneira. Se você apanha fisicamente de alguém, ou se alguém te xinga, te desmoraliza, a dor emocional é a mesma. Entendi. Ela não muda. E emocional. Então, você ter sido um soldado combatente de guerra e você, por exemplo, sofrer um relacionamento de pais narcisistas na sua casa, ou então de alguém que abusa de você verbalmente, sem tocar em você, a dor é a mesma. Entendi. O seu cérebro tá interpretando da mesma forma. Então, a gente não tá reclamando de barriga cheia. O negócio realmente... tá complicado. Dói. Mas eu prefiro bullying, pode me xingar à vontade, do que tem para Ucrânia agora. Olha, pode me xingar, pode me cancelar à vontade. Do que pegar uma metranca. Chama do que vocês quiserem, do que pegar agora e ir lá pra Ucrânia. Mas é interessante, lá no porão. é tipo o contrário dos caras que são lutadores. Mano, os caras se arrebentam e tudo mais, e aí você chega, você fala 2, 3 palavras que o cara não curte, aí isso sim faz ele ficar mal. Sim. Tanto é que dentro dos processos, dos atendimentos que eu faço, eu já atendi atletas onde o atleta, ele tinha uma questão de crenças limitantes e eu não pude tirar essa crença limitante, porque essa crença limitante que fez com que ele se tornasse um atleta, no caso um atleta de boxe, foi justamente a agressão desde a infância do pai contra a mãe dele. Se eu fizesse ele ficar apaixonado pelo pai, perdoar o pai, fazer todo esse processo terapêutico, ele perderia todo o vigor e disposição que ele tem lá dentro do ringue. Entendi. Ele bate nos outros lembrando do pai. Exatamente. Caraca. É nesse nível. Bicho. É assim. Mike Tyson. Eita. Muito bem. Se você pega o histórico de lutadores de UFC, enfim, sempre vai ter algo nessa vertente. Pode ter certeza. Sempre tem um trauma. Verdun. Olha, eu queria agradecer. Que papo, hein? Sim. Esse papo aqui dá pra ficar a tarde inteira. Sim. Mas infelizmente nós temos os horários aí para cumprir. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Ó, eu vou passar pra você o Instagram. É muito simples. @Lores. Coloca aí, ó. Já tem quase 1 milhão de seguidores a Lores. Ela é a Suelen Canin. Isso. Reprogramação estrutural, ou seja... Mente, emocional e comportamental. Isso, ou seja, você entra lá, assim, bem fraquinho... E sai um Superman. Superman. É isso, Superman. Não só por fora, por dentro também. Exatamente, que é o mais importante. Que é o mais importante. Posso só deixar um recado? Claro. Sábado agora, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer uma aula, uma super aula. E aí já tá até o link na bio, completamente gratuito, onde eu vou explicar direitinho como funciona a escala hierárquica de Maslow, para você ter domínio da sua consciência. Não só para essas eleições, mas para sua vida. Participa. Que são as nossas necessidades, né? Exatamente. E é o que eu falei, a maior prova de que você veio aqui nessa terra para evoluir é que você tem instalado em você um negocinho que chama córtex pré-frontal. Sabe por que eu vim nessa vida? Você sabe? Eu descobri o sentido da vida. Você é o novo Buda depois dessa questão da respiração. Não, a respiração é do exército. Buda mole. A respiração é do exército, é o Buda mole. Buda mole é bonito. O meu sentido... Novo Siddhartha do século XXI. O meu sentido na vida é fazer com que a audiência perca 2 horas da vida dela. Perfeito. Todos os dias. Há 30 anos fazendo isso magistralmente. Esse é o sentido da vida, doutora. Muito obrigado, gratidão. que simpatia. Valeu. Então, Gratidão. sábado vai ter uma aula especial. 10 horas da manhã. Para você que se interessa aí pela neurociência, é o papo da nossa querida doutora aí que manja muito do assunto. Sim. É isso, Zuzu?